Olá! A videoaula de hoje é sobre adição e subtração de radicais. Dei uma olhada nisso. Para aprendermos a adição e subtração de radicais, o primeiro passo é entendermos o que são radicais semelhantes. Radicais semelhantes são radicais que terão o mesmo índice e o mesmo radicando. Observe, aqui nós temos 8 raiz cúbica de 2. Esse radical é semelhante ao 5 raiz cúbica de 2, porque eles tiveram o mesmo índice, que é o 3, e o mesmo radicando, que é o 2. Vamos a mais exemplos. 9 raiz quadrada de 3 e 2 raiz quadrada de 3 são semelhantes, porque possuem o mesmo índice, que no caso aqui é o 2, e o mesmo radicando, que é o 3. 4 raiz cúbica de 5 e menos 3 raiz cúbica de 5 são radicais semelhantes, porque possuem o mesmo índice e o mesmo radicando. Agora vamos a exemplos de radicais não semelhantes, para ficar mais claro. Temos aqui 8 raiz cúbica de 5 e menos 3 raiz quinta de 5. Aqui eles não são radicais semelhantes. Por quê? Porque o índice 3 é diferente do índice 5. Então, eles possuem índices diferentes. E esse exemplo, 9 raiz quadrada de 7 e 9 raiz quadrada de 3, também não são radicais semelhantes, pois, apesar de possuírem o mesmo índice, eles possuem radicandos diferentes. Na adição e subtração de radicais, existirão 3 situações. A primeira situação é quando já de cara aparecem os radicais semelhantes. Como nesse exemplo, 5 raiz quadrada de 2 mais 3 raiz quadrada de 2. É formado por radicais semelhantes. O que faremos? Nos preocuparemos com os coeficientes numéricos, que são os números que estão na frente. Então, faremos 5 mais 3, 8 raiz quadrada de 2. Nós conservamos o radical. Mais um exemplo. 2 raiz cúbica de 5 menos 7 raiz cúbica de 5. São radicais semelhantes. O que faremos? Mexeremos apenas com os coeficientes numéricos. 2 menos 7 menos 5 raiz cúbica de 5. Segunda situação. Os radicais tornam-se semelhantes após a sua simplificação. Então, nessa situação, eles não aparecerão semelhantes. Olha só, raiz quadrada de 8 mais 11 raiz quadrada de 2. Nós não temos aqui radicais semelhantes por enquanto, porque o 8 ele não é um número primo e nós conseguimos transformá-lo numa multiplicação de fatores primos. Então, vamos lá. 8 dá para dividir por 2, que dá 4, que dá para dividir por 2, que dá 2, que dá para dividir por 2, que dá 1. Qual é o índice? O índice é 2, então formaremos grupinhos de 2 em 2. Ficamos aqui com o grupinho de 2, que apareceu 2 vezes, e aqui o 2, que apareceu uma vez só. Então, nós tiramos o 8 da parada e colocaremos a sua decomposição em fatores primos. Ou seja, raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 2 na 1. Continuamos a copiar, mais 11 raiz quadrada de 2. Feito isso, nós conseguimos agora aplicar a propriedade que diz, numa multiplicação de radicandos, nós podemos transformar numa multiplicação de 2 radicais. Continuamos copiando. Agora, nós temos índice e expoente igual, conseguimos cortar, ficamos apenas com 2 vezes raiz quadrada de 2 na 1, este 1, que é o expoente, não precisa aparecer, mais 11 raiz quadrada de 2. Ficamos agora com uma adição de radicais semelhantes. Faremos o quê? Nos preocuparemos com os coeficientes numéricos. 2 mais 11, 13, raiz quadrada de 2, que conserva. Terceira situação. Os radicais, eles não são semelhantes e não se tornarão. Simplesmente, eles não são semelhantes. Pode aparecer assim. Raiz quadrada de 16 mais raiz quadrada de 9. Bem, peraí, quanto é que é raiz quadrada de 16? É 4, porque 4 vezes 4 é 16. Quanto é que é raiz quadrada de 9? É 3, porque 3 vezes 3 é 9. Então, nessa situação aqui, nós tínhamos raízes exatas, nós tiramos essas raízes e ficamos apenas com 4 mais 3, que é 7. Mas existe ainda a situação que nós não temos raízes exatas.
Nessa situação, nós não temos radicais semelhantes e eles não se tornarão semelhantes após a sua decomposição. O que faremos? Nada, simplesmente terminaremos por aqui. Nem pensar em fazeres 2 mais 3, 5. Isso não. O que de repente ainda podemos fazer é pegar a aproximação dessas raízes que não são exatas. Por exemplo, o raiz quadrada de 2 é aproximadamente 1,4. O raiz quadrada de 3 é aproximadamente 1,7. E aí, 1,4 mais 1,7 dará como resposta o 3,1. Porém, nós só trabalharemos com essas aproximações se for nos pedido no enunciado do problema a ser feito. Se vier lá, sabendo-se que raiz quadrada de 2 é 1,4 e que raiz quadrada de 3 é 1,7, faça as seguintes adições. Simplesmente se for pedido. Se não for pedido, a resposta será apenas raiz quadrada de 2 mais raiz quadrada de 3. Então, por hoje era isso. Até a próxima!